Olá, seja bem-vindo ao canal Mais TI. No vídeo de hoje vamos trabalhar com a função PROC-V. O que essa função pode te ajudar dentro das planilhas que você vai fazer, tá? A função PROC-V, ela tem um uso onde você pode procurar por alguma correspondência em uma célula e ela te retornar o valor de outra célula. Como assim? Como que você vai entender isso? A função PROC-V ela tem alguns valores, alguns parâmetros para que você possa justamente informar quais são os critérios para essa busca. Então, o primeiro deles é o valor procurado. O valor procurado é o que de fato você está digitando naquele momento e que você quer procurar em um outro local. Esse outro local nós damos o nome de matriz tabela, que é esse aqui. Então, nós temos o valor procurado, que é o que eu vou digitar, e o matriz tabela, que é onde estão os dados, uma sequência ou alguma concentração de dados maior, onde você vai procurar por esse determinado valor. Depois você tem o número de índice de coluna. O que esse número de índice de coluna faz? O número de índice de coluna nada mais é do que eu digitei o valor, informei onde ele vai procurar. Normalmente, o PROC-V ele trabalha da seguinte forma. Então, você vai vir aqui e vai falar para ele, ó, PROC-V, você vai procurar para mim o valor nesse intervalo para mim, nessa coluna. O PROC-V ele vai procurar para você nessa direção, ok? Então, ou seja, ele vai analisar a informação que tem nessa coluna, ok? E depois ele vai buscar nessa direção os valores que você indicar no número índice de coluna. Então, por exemplo, se eu quiser saber qual é o valor de determinado produto, normalmente a gente vai colocar o código, certo? Vamos supor que eu coloquei o B0001. Então, você tem que falar para ele, ó, PROC-V, o que eu quero procurar é esse valor aqui. Aí você vai falar que é nesse intervalo, nessa matriz tabela. E aí você tem a coluna. Você tem a coluna 1, a coluna 2, a coluna 3 e a coluna 4. Ok? Então, como você quer saber somente o valor, então você vai falar no número de índice de coluna, a coluna número 4, porque ele vai pegar essa daqui, vai buscar o valor aqui para você, ó, ele achou. Então ele vai pegar essa mesma linha, vai até lá na coluna 4 e vai buscar o valor de correspondência para você, ok? Então, ou seja, que corresponde a esse código aqui. E vai alocar na célula na qual você fará essa configuração dessa função. Então é assim, tá? Você tem que imaginar apenas isso, ó. Você tem essa matriz tabela e você tem onde ele procura e também a parte onde ele vai buscar o valor para você em determinada coluna, mas nesse sentido. Então, por exemplo, se eu tiver aqui o código e for buscar para cá, aí você não vai conseguir. Então, o que nós temos que fazer nesse caso? Existem outras opções de busca que vai te atender nesse sentido aí. Mas o PROC-V é desse jeito que você vai estar trabalhando. Bom, então nós já temos aqui o índice e agora falta aqui o valor. Procurar o intervalo, ok? Como que você trabalha com isso? Essa parte você tem a opção para procurar por aproximação, ok? O que é por aproximação? É que você vai ter um valor próximo daquilo que você está procurando, tá? Não é exato. Então, se você estiver procurando desse jeito, o primeiro que ele achar que é próximo daquilo, ele já te retorna para você. Agora, caso você esteja trabalhando, por exemplo, com código, então, cada código desse representa exatamente uma linha dessa, ó, então, com todas essas informações. Então, eu não posso buscar por aproximação, tá? Então, eu vou buscar por correspondência exata, porque eu preciso do código cheio
para saber qual que é o produto, quais são as características desse item que nós estamos procurando. Então, nesse caso aqui, a maioria das coisas que você vai estar fazendo com o PROC-V, você vai colocar falso ou zero nesse procurar o intervalo aqui, ok? Então, por quê? Para ele procurar por correspondência exata. Nós vamos fazer o exercício, então vai clarear um pouco mais essa questão aí. Então, vamos lá. Ó. O PROC-V, lembrando que aqui eu tenho a minha coluna de código, certo? Então, o que eu vou digitar aqui nessa coluna? Eu vou digitar o código que tem nessa tabela aqui. Lembrando que essa planilha aqui é apenas para que nós possamos fazer o exercício. Numa situação real, você poderia ter uma outra planilha com muito mais coisas, muito mais registros do que essa daqui. Então, aqui é só para a gente entender e fazer o exercício. Na que você vai estar fazendo, provavelmente, tem muito mais registro do que isso. E é em outra planilha. Mas é a mesma coisa, tá? Você não vai ter problema quanto a utilizar em outra planilha. Então vamos lá, como que nós vamos proceder aqui, ó? Então eu vou digitar o código aqui nessa primeira, eu vou colocar o código B-0001, tá? Então nós temos aqui, ó, B001. O que acontece aqui? A hora que eu for procurar o produto, então nessa coluna aqui, nesse local exatamente, ele vai ter que me mostrar esse nome aqui, certo? Então, ó, o B0001, a descrição dele, que é o produto, exatamente corresponde a esse daqui. Então, aqui nesse local, ele tem que mostrar exatamente isso. Então, vamos lá. Toda função começa com igual. Então, nós temos aqui o PROC-V. Ó, o primeiro item é igual nós estamos falando aqui, ó, o valor procurado. Então, o valor procurado é aquele valor que eu digitei, que eu quero que ele busque para mim determinada informação. Então, o valor procurado, ele está nessa célula aqui, que é onde eu estou digitando. Ponto e vírgula. Aí nós temos uma matriz tabela. Então, agora eu acho que nós já sabemos também aqui o que é matriz tabela. Então, nada mais é do que aonde nós vamos buscar as informações. Então, eu até marquei aqui na planilha para a gente poder ter o exemplo mais claro. Então, eu não preciso selecionar tudo. Eu posso selecionar apenas o intervalo que contém os dados, ok? Uma outra situação aqui é a gente trabalhar também com intervalos nomeados, ok? Nesse momento aqui eu não vou estar passando isso, mas futuramente faremos um vídeo a respeito de intervalos nomeados para que você aprenda a trabalhar também com esse tipo de informação. Bom, informei para ele onde ele vai procurar. E agora, o número índice de coluna, lembra que nós temos aqui 4 colunas, ok? Então, o produto, que é a descrição, de acordo com o que você selecionou, ele está em qual das colunas? A coluna 1 é código, a coluna 2 é a descrição, a 3 é a unidade e a 4 é a valor. Então, o produto é a descrição, ele está na segunda coluna. Então, você vai e coloca o número 2, ó. Ponto e vírgula, certo? E depois nós vamos passar por esse procurar o valor, tá? Procurar o intervalo. O que você vai fazer aqui? Como o código ele é exato, um para cada linha, você não vai precisar procurar aqui por correspondência aproximada. Você vai utilizar essa opção de baixo, ok? Essa opção de baixo aqui é por correspondência exata. Vai procurar exatamente o valor que você fornecer. Então, você pode clicar aqui, colocar falso ou simplesmente colocar o número 0, que dá a mesma coisa. Então, fecha o parênteses e dá um Enter. Ok, ó. Então, a gente tem o B0001 e esse é o lápis de cor com 12 cores, exatamente o que está lá. Bom, tranquilo, tá? Acho que é bem sossegado de fazer essa função. Continuando, então, eu gostaria também que ele mostrasse para mim a unidade. Como que ele vai proceder com isso? Vou fazer a mesma coisa, ó, igual PROC-V, valor procurado é o código que eu estou digitando, ponto e vírgula, matriz tabela é onde estão os dados que eu quero buscar, ok, ponto e vírgula, e depois número de índice, a unidade ela está aqui. Então, se eu for contar as colunas, eu tenho código, que é 1,
descrição, que é 2, unidade, então é a terceira coluna. Vou colocar o número 3, e aqui a gente já sabe que é o número 0, porque a correspondência é exata. Então vou colocar o número 0, fechar o parênteses e dar um Enter. Ok, o lápis de cor é vendido em caixas, ok? Então tá aqui a unidade. A quantidade você vai digitar na hora, ok? Então vamos lá, o valor unitário ele está na primeira, segunda, terceira, na quarta coluna. Então você vai fazer a mesma coisa, ó. Você vai colocar lá o PROC-V, valor procurado é o código que eu estou digitando aqui. Aonde eu vou procurar? Lá na minha matriz tabela, que é essa daqui. Onde está o valor de retorno que eu quero, caso ele encontre esse código? Então, dessa vez é lá na quarta coluna. Então, vou colocar o número 4. E aqui a gente coloca 0, porque nós queremos a correspondência exata. Então, ok, dá um Enter. Tranquilo, ó. B1, B0001, valor 10. Está aqui. Ok, então depois que você fez isso, nós vamos informar aqui a quantidade. E ele já calcula para mim o total aqui embaixo. Ok? Bom, agora é só eu replicar isso para as demais células que eu tenho. Ok? Então, se você pode pegar todo esse intervalo aqui, ó. Tá? Botão direito copiar. Vou marcar essas caixinhas aqui também, essas células. E vou colar a função, somente a forma. Aí, deu esse probleminha aqui. Vamos ver se ele está funcionando. Vamos procurar pelo A-0002. Então, não deu certo, ele não achou nada aqui, tá? O porquê que isso acontece? O nosso intervalo, nós não fixamos ele, tá? O que é não fixar? Na hora que eu estava fazendo essa função pela primeira vez, eu não fiz aquele processo, ok? De chegar aqui, por exemplo, e apertar a teclinha F4 para que ele trave aquele intervalo, para que ele não mexa, ou seja, ele não vai mudar de valor, tá? Ele não perde aquela referência, ok? Então o que a gente tem que fazer? Tem que vir aqui, ó, clica ali, aperta o F4 e ele coloca esses dois sinaizinhos pra gente, tá? Então vou fazer de cá também, ó. Ok, feito isso aí, nosso intervalo está travado e ele não vai mudar quando eu replicar essa fórmula para baixo. Se eu clicar aqui, ó, vendo que ele muda, ó, está mudando os valores do intervalo, ó, tá? Então por isso que deu errado aqui. Bom, aqui eu vou fazer a mesma coisa, ok? Então você vai vir aqui, trava o intervalo que você tem, F4, aqui a gente trava de novo. Ok? E aqui no valor unitário também, então você vai fazer a mesma coisa, F4, F4, ok. Pronto, agora sim, eu vou pegar aqui de novo, vou copiar essa seleção aqui, e vou vir aqui, e vou colar a fórmula, ok? Olha, deu certo. Tá, a gente pode ver porque aqui já não tem mais aquele probleminha, ok? Vou pegar aqui também, vou selecionar aqui e vou colar a fórmula, ok? Bom, quantidade aqui a gente vai colocar 10, então tá lá. Bom, o que nós temos aqui? Tá? Nós temos esse pequeno inconveniente aqui, tá? Que está causando algum problema. Por exemplo, se eu tivesse aqui, vamos pegar aqui e fazer uma soma do total aqui. Então eu já vou usar o autossoma ali, que é bem mais tranquilo, tá? Esse problema aqui, na verdade, é porque a gente já tem esses valores, tá? Que não são correspondidos aqui. Então o que você vai fazer para arrumar isso? É um problema por causa desse item aqui. Então se for todo certinho, ó, ele vai estar te atendendo ali e vai estar colocando o valor correto. Agora aqui ele não pode fazer isso, ó, porque senão vai dar errado aqui na sua conta, mesmo que eu não preenche tudo, tá? Se eu não preencher todos, ele vai continuar dando errado. Então às vezes eu não quero preencher todos, eu quero preencher apenas uma parte. Então o que você vai fazer para que isso não aconteça, tá? Então nós vamos vir aqui na célula, tá? Vamos apertar aqui o F2. Aí, antes do PROC-V aqui, eu vou colocar uma funçãozinha chamada C e
erro, tá? O que o C erro faz, tá? Se der erro, então vamos lá, se der erro, o que você quer que ele faça? Nesse momento aqui, como o nome do produto é um texto, eu vou querer que ele escreva nada. Então eu coloco duas aspas duplas, certo? Sem nada dentro. Eu coloco simplesmente duas vezes a aspa dupla. Então vou vir aqui, vou fechar. Ok, ó. Então dessa vez, se eu pegar aqui, ó, vamos prestar bem atenção que aqui está com esse símbolo, ok? E dessa vez, então aqui nessas de baixo nós não temos o C erro, mas aqui em cima a gente tem. Então eu vou copiar aqui, vou marcar tudo aqui para baixo e vou colar a fórmula de novo. Ó. Ok, ó. Então, ou seja, onde ele deu o erro, na verdade ele não escreveu nada. Então, para isso que serve essa função se erro. Ela pode te ajudar nessa situação aí. Então, vou replicar isso, eu vou fazer aqui também para nossa unidade, certo? Erro. Como é um texto, eu vou pedir para escrever nada caso dê erro, ok? Então a mesma coisa, se eu copiar essa fórmula, copiar esse item e replicar a fórmula, ó, ok, então eu já não tenho mais aquele problema daqueles símbolos aparecendo, ok? E agora aqui, se eu fizer da mesma forma, então vamos lá, se erro, ok, eu quero que ele escreva nada. Ok, vou pegar a fórmula aqui, vou copiar e vou colar a fórmula aqui para baixo. Ó, ele deu certo, mas ainda eu estou com um problema aqui, tá, desse lado, ok? Então, na verdade, é porque aqui nós dependemos, tá, de um valor numérico e não de um valor em branco, ok? Então, quando acontecer isso, e você precisar de um valor numérico, ao invés de você vir colocar para ele escrever em branco nada, então você vai colocar o número 0. Ele vai escrever o valor 0 no lugar, certo? Ó, botão direito copiar. E nós vamos colar aqui para baixo. Ó. Ok, então agora quando não tiver nada, ele escreve o número 0 e nós temos a função aqui já funcionando. Então o meu total aqui embaixo ele está ok, ó, 50 mais 20 deu 70. Então eu posso escolher aqui algum outro também, pode ser em qualquer linha, ok? OB tracinho 0003, por exemplo, ele já me deu todas as informações, ó. Então lápis de cor de 24 cores, eu vendo ele em caixa, eu quero comprar 10, deu 200 e ele já fez a continha aqui para mim. Bom, então com isso a gente finaliza o uso da função procv e ainda colocamos aqui um C erro para não ter aquele problema, tá, daquele símbolo do Excel indicando que tem alguma coisa errada, ok? Então, muito atento, né? O procv ele vai procurar pelos valores nessa posição e só vai procurar nessa direção, ok? Então, se você tiver uma coluna aqui e quiser procurar para trás, ele não vai fazer. Existem outros recursos que nós vamos estar abordando mais adiante aqui nos vídeos do canal. Bom, se você gostou do conteúdo, se isso foi útil para você, peço que se inscreva no canal, deixe seu like para que possamos continuar produzindo esse conteúdo. Tá? Isso vai nos ajudar a manter o nosso canal. Então peço que se inscreva e deixe seu like. No vídeo de hoje é isso. Um grande abraço, muito obrigado e até o próximo.